Yes. Ok, so bem-vindo ao nosso Getting Started Class, aula de orientação para o exame de junho de 2018. Ok, vou começar com um pouquinho de informações sobre a SHP e quem somos. Okay. A escola foi fundada em 2014. O primeiro curso que fizemos era um curso preparatório para o CFA. Okay. Acho que eu vou mudar o camera. Okay. All right. Temos credenciamento pela ACCA, que é a Association of Chartered Certified Accountants. Trabalhamos em parceria com vários fornecedores de materiais, como a BPP, que é um dos fornecedores maiores da Europa. Eu estudei com a BPP em Londres quando eu estava preparando para os exames do CFA e também para algumas responsabilidades que eu fiz antes. Quais são os diferenciais? Ok. Nossos diferenciais, temos turmas com no máximo 10 alunos. Okay? Esse é um diferencial importante. Okay? Com essas turmas pequenas, a gente consegue tirar as dúvidas de todo mundo, dar atenção individual para todo mundo. Okay? Focamos nas certificações, preparação para certificações profissionais que são internacionalmente reconhecidas, em finanças, contabilidade e valuation. Okay. Temos também, para quem tem interesse, cursos de inglês financeiro, okay, com foco na linguagem técnica de finanças, okay, porque profissionais de finanças precisam. Temos instrutores que são bem qualificados, altamente qualificados, que têm experiência profissional relevante. Utilizamos training materials de qualidade internacional, metodologia, okay? E temos opções flexíveis de aprendizagem, live, online, face-to-face and in-company options. Okay? Só para dar uma visão geral, temos cursos nos ramos de Business Valuation, Financial English, Finance e Accountancy. Temos alguns workshops e cursos de curta duração e também cursos profissionalizantes como o CFA. Okay. Vou testar a caneta. Ok, estamos aqui. E temos várias palestras e aulas gratuitas nesses assuntos também, ok? Estamos aqui no CFA Getting Started Class, aula de orientação. É um ponto importante para participantes é que vocês vão ganhar um desconto de 10% no curso. Nossa sede fica na Avenida Paulista, perto da Consolação Metro Station. Okay? E temos também alunos online que participam nas mesmas aulas. Okay? A gente grava as aulas e as gravações ficam disponíveis por uma semana depois de cada aula. Okay? Algumas fotos de nossos últimos cursos de aulas aqui. Okay? Esse foi no INSPA. Okay? Mackenzie, fizemos uma palestra e aulas aqui na sala. Okay. Nossos instrutores e lecturers, temos vínculos com algumas marcas famosas. Temos uns 20 instrutores que trabalham com a SHP Financial Training. Vocês vão conhecer alguns deles no curso. Okay. Todo mundo tem experiência profissional. São CFA Charter Holders, os professores que ensinam no curso preparatório do CFA são todos CFA Charter Holders. Okay. Um pouco sobre mim, eu sou a fundadora da escola, também sou a coordenadora acadêmica. Eu fiz todos os exames em Londres do CFA. Eu tenho uma graduação em Economics and Management from Oxford University. Sou CFA Charter Holder, como falei. Também eu era a coordenadora do curso que o CFA Society Brasil tinha na Bima. Não sei se alguém conhece, mas não tem esse curso, não existe mais. Sou Chartered Accountant, que ajuda na parte de análise de demonstrações financeiras no CFA.
Eu também trabalhava na área de Business Valuation, na Ernst & Young. Eu fiz vários exames de Business Valuation do American Society of Appraisers quando eu estava trabalhando lá. Eu tenho a ACCA Certificate in Financial Reporting, que são as normas, um certificado sobre as normas internacionais de contabilidade. Ok, eu sou responsável pelo conteúdo do curso, pela toda a programação do curso, contratação de professores. Temos comitê executivo da escola, só para vocês sabem que temos uma liderança boa at the top. Ok, nossos professores, temos uns 20 professores, como falei antes. Todos eles são aprovados nos exames, eles sabem como é ser aluno, como é ser candidato nos exames. A gente temos uma metodologia de coaching, ok? A gente conseguimos isso com as turmas pequenas de até 10 alunos no máximo. Tem um depoimento aqui, os professores são excepcionais, verdadeiros coaches durante a preparação para a prova do Lucas Sampieri. Okay, so we can help you. Sabemos que é desafio, o CFA, os exames são difíceis para todo mundo, ok? Mas a gente pode ajudar vocês, porque temos a experiência, já passamos através dentro desse processo, já fizemos os exames e sabemos como ajudar, ok? Já ajudamos alunos do CFA em vários cursos preparatórios. Okay. Também temos networking and access to job opportunities, eventos com palestrantes do Brasil e de fora. Alguns dos professores, o Rafael de Felipe, Antônio Luz, vou deixar pouquinho para vocês dar uma olhada nos currículos, mas todo mundo tem experiência profissional e todo mundo é CFA Charter Holder. O Rafael também tem CFA Certified Financial Planner, o Antônio CGA. A Clarice, na verdade, a Clarice não é CFA Charter Holder, mas ela foi aprovada no nível 1 do CFA. E ela é uma professora ótima, uma das melhores, na verdade. Ela é professora profissional, ela está estudando o PhD no INSPA. Okay. Então, o Martins, ele trabalha no Banco Central. Okay. Ele também tem experiência como professor no INSPA. Temos o César Luz também, que tem bastante experiência profissional, ele é muito acadêmico, gosta de estudar, sabe ajudar, tem muita paciência com os alunos e sempre gosta de tirar dúvidas. A Letícia Filgueiras, a gente precisa atualizar isso, porque agora ela foi aprovada no CFA Level 3. Okay? Novamente, uma professora ótima, e ela tem muita experiência trabalhando em Professional Services na PwC. De nossos clientes, tivemos clientes de várias empresas e bancos no Brasil já. Ok, alguns são aqui, não é uma lista compreensiva, tem outros também. Mas as avaliações que a gente recebeu até agora são muito boas, todo mundo recomendou a escola para outros alunos. Bem-vinda, Isadora. Ok, por que o CFA Program? Essa aqui é uma lista dos benefícios, o que você vai aprender, os benefícios, o que você vai aprender do site do CFA. Então, a gente vamos enviar esse documento do site do CFA Institute para vocês darem uma olhada depois. Basicamente, você vai ganhar experiência profissional, o conhecimento profissional que é relevante no mercado financeiro hoje em dia. Como o CFA faz isso, eles fazem uma pesquisa todos os anos, eles atualizam o currículo depois dessas pesquisas. Então, eles pesquisam empregadores, eles pesquisam reguladores, eles pesquisam várias entidades e organizações no mercado financeiro para ver quais são as habilidades que eles precisam. Tem reconhecimento e credibilidade também. CFA é uma marca muito boa no mercado financeiro, quase todo mundo conhece. Acho que tem uma dúvida, comentário.
ethical grounding. So, tem a parte de ética, ethics, em cada exame, ok? 15% de cada exame. Essa é uma parte integral muito importante no programa. Os empregadores sabem que você conhece bem ética, os princípios de ética antes de empregar você, se você é CFA Charter Holder. Okay? Global Community tem muitas oportunidades de networking, uma rede ótima de centros estudantis, bem com 1000 pessoas no mundo. Também tem o CFA Society, que é o Local Society aqui no Brasil. Tem muitos eventos que eles organizam. Por exemplo, vai ter a conferência anual em outubro. Sou membro da Society. Vai ter a conferência anual em outubro com as Damodaran, que é o King, o rei de Business Valuation. É muito bom isso. Ele faz eventos no Brasil de vez em quando, mas essa vez ele vai, não sei se ele vai fazer outro evento aberto ao público, mas ele vai falar na conferência anual do CFA Society. Estamos muito felizes sobre isso. Okay. Employer Demand. Temos uma lista aqui dos maiores empregadores de CFA Charter Holders no mundo. Eu vou mostrar também a lista dos maiores empregadores no Brasil. Mas no mundo temos JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, UBS, Royal Bank of Canada, HSBC, Wells Fargo, Credit Suisse, Morgan Stanley, Smith Barney, BlackRock and Citigroup. Okay. E o que você vai aprender, temos Level 1, Level 2, Level 3. O foco muda pouquinho de nível a outro. So, Investment Tools, ferramentas de investimento primeiro. Asset Valuation. Okay, portfolio management no nível 3, onde você bring everything together dos níveis anteriores. Vou falar pouquinho mais sobre o conteúdo depois. Value recognized by the market no Brasil. Okay, Itaú tem muitos CFA Charter Holders, Citigroup, Franklin Templeton, Banco Santander, Bradesco, JP Morgan, HSBC não mais, Credit Suisse, BTG Pactual and Bank of America Merrill Lynch. So, alguns exemplos. Okay, são os maiores. What jobs does it prepare you for? Okay, so dá para ver aqui, essa é a lista de ocupações, funções dos CFA Charter Holders, conforme uma pesquisa feita pelo CFA Institute. 23% são Portfolio Managers, 16% Research Analysts. Okay. Mas tem representação em vários outros ramos, também outros occupations. Como fala? Áreas? Occupations? Ocupações? Acho que a gente não fala. Anyway, dá para entender. Ok. So Chief Level Executive, actually aqui, 7%. Ok. So, dá acesso para o top. Ok. And eu pensei que seria interessante incluir o guia salarial do Robert Half. E vamos dar uma olhada no gerente de portfólio, sendo que 23% dos CFA Charter Holders são gerentes de portfólio manager. Okay? So, aparentemente, conforme essa pesquisa, os gestores de renda variável e renda fixa ganham até 30 mil por mês. Ok, em 2017, não mudou, na verdade, ano passado. Também tem o bônus, que não foi incluído aqui. O Equity Research também, 16% do CFA Charter Holders são Equity Research Analysts. Ok, e conforme aqui temos diretor de análise ganhando até 37 mil por mês, analistas até 20 mil. Okay? Então, eu acho que quando você pensa nisso, compara o custo é o esforço, o investimento de tempo e dinheiro em conseguir a CFA certificação. Realmente compensa, porque o que você poderia ganhar no futuro vai... A gente pode enviar essa pesquisa também para vocês por e-mail. Mas é interessante dar uma olhada nessa pesquisa. A Robert Half, que é o recrutador, eles fazem essa pesquisa todos os anos. Bom, a gente não vai gastar muito tempo olhando o início, porque podem dar uma olhada depois, mas só quis
mostrar brevemente para vocês saberem que existe. Ok? Ok, então este é depoimento de de nossos alunos, o Elvésio Borges. Então, ele estudou com a gente depois da primeira tentativa na prova. Basicamente, ele pensa que seria mais fácil do que era. Okay? Eu nunca vou falar que CFA é fácil, não é fácil, mas é possível, é manageable, se você consegue seguir 5 dicas, que eu vou falar sobre essas 5 dicas no final da aula. Mas basicamente a disciplina é estudando as coisas certas, é fazendo muito prática. Okay? Então ele estudou com a gente, ele foi aprovado no exame depois. Ok, porque ele tomou uma abordagem mais estruturada com a gente, basicamente. E ele estudou para nível 2 com a gente, depois também foi aprovado já. Temos mais depoimento aqui em português. Recomendo o curso para quem quer passar na prova. Na verdade, o Eduardo não foi aprovado na prova, mas ele reconheceu que a gente teve toda a estrutura para ele, só que ele não conseguiu reconciliar isso com o trabalho dele. Sendo 100% honesta, se você não consegue estudar, não consegue participar nas aulas, é bem provável que não vai ser aprovado na prova, porque é só seguir o programa que vai quase garantir que você vai ser aprovado. Então, tem que pensar seriamente. Eu sou dedicada para isso, quero ser CFA Charter Holder, eu vou comprometer o tempo necessário e me dedicar para estudar, ok? Não é impossível. Eu fui aprovada na primeira tentativa em cada exame, mas eu fiz um curso preparatório para cada nível, eu fui nas aulas, todas as aulas, e eu estudei nos fins de semana, dia por fim de semana, estudei aos sábados, 8 horas, com intervalos, com breaks, ok? Mas eu tinha essa rotina, me ajudou a ser aprovada nas provas. Okay? E eu acho que o curso preparatório ajuda muito, porque você estuda as coisas certas, que são mais importantes para a prova, e você pode tirar suas dúvidas rápido, e também você faz mais prática com os professores durante as aulas. Okay? Agenda. Okay, então pouquinho mais detalhes sobre o exame em si. Okay? Uma coisa para ser ciente é que você precisa se inscrever no exame no exame como CFA Institute para receber o material de estudo. Okay? Então é importante fazer isso antes de se inscrever no curso preparatório, porque para o curso preparatório você precisa do material, okay? Do CFA Institute. É uma coisa referente a isso, você recebe automaticamente quando você faz sua inscrição no CFA Institute os livros eletrônicos. Mas eu recomendo que você pague mais $150, infelizmente, para comprar os livros impressos. Okay, são 6 livros. Eu acho mais fácil estudar com os livros impressos do que os livros eletrônicos, mas depende do seu estilo de aprendizagem, como você prefere. Eu pessoalmente gosto mais impresso, porque dá para ver quanto você leu já, quanto tem mais, e é mais fácil voltar, ok? Para uma coisa que você esqueceu, quer olhar novamente. Bom, então nossa metodologia. Temos 3 componentes: Learn, Practice e Consolidate. Okay? So, durante a fase de aprendizagem, o Teaching Phase, temos o Getting Started Class, que é hoje, mas a gente incluiu 5 aulas de bônus, que não eram no curso, mas a gente decidiu adicionar, porque queremos ajudar ao máximo vocês com a leitura a ser feita antes do começo do curso. O que observamos era que, às vezes, os alunos deixaram tudo a leitura até o começo do curso. O problema com isso é que não tem muito tempo para fazer um catch-up nesse material. A gente está acompanhando os alunos antes do começo do curso com essa leitura.
Ok, eu vou explicar pouquinho mais depois sobre a leitura. Ok, so durante a fase de ensino temos 21 aulas, ok? Começando no dia 30 de janeiro. Okay. As aulas em si começam no dia 30 de janeiro, ok? Bom, ok. Que é uma terça-feira, yes? And são 21 aulas, ok? E depois temos a fase de revisão, ok? Reta final, ok? 7 aulas. E começamos essas 7 aulas como um simulado, practice exam, que é a parte de consolidate. Fazemos um simulado, depois temos as 7 aulas de revisão, ok? Temos também, desculpa, antes das 7 aulas, uma aula de esclarecimento de dúvidas referente ao simulado, ok? O objetivo disso é para ver quais são os seus pontos fortes e seus pontos mais fracos, para a gente focar nesses pontos mais fracos, para ajudar você ao máximo a ser aprovado na prova. Algumas pessoas, todo mundo tem desafios diferentes, dependendo do seu background. Okay? So a gente tem essa abordagem individual para todos os alunos. E conseguimos isso porque temos turmas pequenas. Okay? So, em total, o curso é 100 horas, mais essas aulas aqui. Okay? Essas aulas são mais ou menos, a gente vai fazer essas aulas com 1 hora mais ou menos, mas vai depender das dúvidas que os alunos têm, que vocês têm. Okay? Qual que é o início do practice? Você disse 30 de janeiro de tem um learn iniciado? Sim, so esses aqui, free bonus classes, começam no dia 30 de setembro. Coloquei 30 de setembro? Yeah. 30 de setembro, ok? É a primeira aula. E por que 30 de setembro? Porque tem prazo do CFA de 20 de setembro. É o prazo para inscrições antecipadas. Você economiza $300 quando você faz sua inscrição até dia 20 de setembro. A gente também tem desconto de R$1.000, na verdade, R$1.100 para quem faz a inscrição até dia 20 de setembro. Okay. Porque queremos que todos os nossos alunos sejam aprovados no exame. E para ser aprovado, é necessário começar com mais antecedência a estudar. Okay? E por isso temos também essa aula no dia 30 de setembro para garantir que todos os alunos já estão on track. Okay? Essa parte de practice, você perguntou, é a parte de revisão, ela vem logo em seguida do learn. Então, terminam as aulas. Tem o simulado, a aula de dever. Qual que é o de 30 de janeiro a quando? Bom, eu tenho uma... Nossa, 8 semanas. Fevereiro, março... Que eu fiz como Primeira quinzena de abril. É muito pequeno, infelizmente. Pode, alunos online, vocês podem dar Zoom também, para ver mais claramente. O curso começa no dia 30, né? E vem até o dia 8 de março. Tá. So, temos o simulado parcial no dia 10 de março, Aí tem o simulado. antes da fase de revisão. Esse é o simulado parcial. Okay? A fase de revisão, ensino, tem 2 partes. Primeira parte, metade do material. Depois tem simulado, depois tem a segunda parte. E depois tem simulado final, depois de toda a fase de ensino. E depois temos uma aula de esclarecimento de dúvidas no dia 24 de abril, referente ao simulado final. E depois tem a fase de revisão, onde a gente foca nas áreas que são mais desafiadoras para os alunos. Tá. Então, a parte de revisão começa dia 10 de maio. 3 de maio. A parte dia 26 de abril. 26 de abril. Okay. Eu tirei 10 de maio. Ok. 10 de março, pode ser que você confundiu. Pode ser. Ok, so vamos enviar essa planilha para vocês depois. Temos um e-mail, a GPS anotando o que vamos enviar. E temos um plano de estudos que vamos enviar também.
Esse calendário fica no plano de estudos. Okay. Bom, voltando. Okay. Ok, so CFA Level 1 exam, o exame em si. Aqui temos os tópicos dentro do exame. Tem 10 tópicos, ok? São os mesmos 10 tópicos no nível 1, 2 e 3, ok? Os pesos no exame. O maior peso é Financial Reporting and Analysis no nível 1, 20% do exame. A gente tem 5 aulas sobre Financial Reporting and Analysis na fase de ensino, porque sempre parece uma área difícil para muitas pessoas. So, fazemos essas 5 aulas sobre esse assunto. Okay. Ética também, 15% do exame. Na verdade, ética é 15% de cada exame. Okay. So, é uma área muito importante. O que você aprende no primeiro nível é muito útil para os próximos níveis também. So, compensa investir tempo na ética. Temos uma aula sobre ética, onde vocês aprendem mais sobre ética através de muitos exercícios. Okay? So, orientamos nossos alunos sobre os exercícios a fazerem, sobre os exercícios que são mais importantes de entender para o exame. Okay? Não vou falar muito mais sobre as outras porcentagens. Talvez seja interessante ver aqui que portfólio management nível 1 é até 55% do exame. Okay? O exame de junho será no dia 2 de junho, okay, sábado. Começa às 9 horas o primeiro exame. São 2 exames, na verdade, ou 2 papers. Um exame e 2 papers. So, o primeiro exame, primeiro paper, é das 9 horas até meio-dia. É o segundo 2 horas até 5, ok? So, tem intervalo de 2 horas para almoço, mas não são 2 horas, na verdade, porque demora para eles coletam todos os exames, e depois tem muitas pessoas na sala, so, demora para sair, demora para achar um lugar para almoçar, tudo isso. So, na verdade, não são 2 horas, mas recomendamos que alunos levem um almoço junto, marmita, alguma coisa, ok? Cada exame tem 120 freestanding multiple choice questions, que significa que se você erra numa questão, você ainda pode responder ao próximo sem ter nenhum impacto. Okay? Tem três respostas possíveis. Prova 120. 120 multiple choice questions, isso. Uma manhã e uma tarde. Uma da manhã e uma tarde. So, 240 em total. Ok? So, você tem 1 minuto e meio por questão. Okay? Tem que responder muito rápido. Esse é um dos desafios do exame. Okay? Todos os tópicos aqui são examinados em cada papel. Okay? Cada exame, primeiro e segundo. Okay? So, o primeiro exame vai de ética até portfólio management, nessa ordem. É o segundo exame de ética até portfólio management, na mesma ordem. Okay? Majority of the questions, so elas estão testando mais os conceitos, okay? Mais e mais os conceitos e não somente os cálculos. Okay? So, é muito importante entender o conceito. Então, teoricamente, a gente faria cálculos. Sim, alguns, mas não muitos. Tá? A gente não é permitido falar sobre o exame, ok? Mas olhando no material do CFA, por exemplo, na área de derivativos, não tem nenhum cálculo em um dos capítulos sobre derivativos. Antes tinha muitos. Então, eles mudaram muito essa área. Que estranho. São princípios, como a gente classificar derivativos, quais são os princípios. É mais isso do que faz o cálculo do valor de uma opção. Ok? So, Passmark, eles não divulgam qual é a porcentagem que você precisa para ser aprovado. Ok? Eles fazem um tipo de bell curve, calculam quantas pessoas para ter uma pass rate de umas 40%.
uns 40% das pessoas são aprovados. Falamos para alunos ter uma meta de 70% nos simulados. So, make your study plan now. A prova não é fácil. Eu quero parabenizar você já para começar a olhar já pensar no exame já, porque ainda tem tempo para fazer numa maneira, para fazer o exame, para preparar para o exame sem nenhum stress. Okay? Porque tem tempo, 9 meses. Okay? Mas é importante pensar no planejamento do seu tempo, como você vai conseguir estudar por umas 300 horas, no mínimo, que é necessário para ser aprovado no exame. Contando sem o curso. Sem do curso, mais 200 de estudo fora do curso. Ok? Take frequent. Mas é muito menos do que uma graduação, que é 3.000 horas numa graduação. Essa aqui é no nível de mestrado, certeza absoluta. E você estuda somente por 900 horas em total para os 3 níveis. Pensando assim. Somente. Somente. Ok. Outra coisa boa sobre isso, você pode fazer nível 1 e não precisa fazer nível 2 imediatamente depois. Eu acho bom fazer, mas pode deixar. Mas, anyway. Bom, alright, so take frequent breaks and set realistic targets, ok? Tem que ser realista nesse planejamento. Você não vai conseguir estudar por 200 horas no mês só, não vai. Tem que começar antes, com antecedência para se preparar, ok? We recommend que você tire férias de no mínimo uma semana antes da prova. A última semana, às vezes, faz a diferença entre ser aprovado ou não, porque você tem tudo a adrenalina, tem tudo o conhecimento, é o momento de consolidar que você já sabe, preparar para ser exam ready. Print out and use, so enviaríamos study plan, plano de estudos para todo mundo usar. And começa agora já com a leitura a ser feita antes do início do curso. Okay? Porque alunos que comecem mais cedo, com antecedência, têm uma chance maior de sucesso. A gente sempre vê isso. Okay? Pesquisas mostram que quem começa com mais antecedência tem uma chance maior de ser aprovado. Okay? So, time commitment. Comprometimento de tempo. Vai ter que fazer alguns sacrifícios. Não é possível ter sua vida social normal, além de estudar para esses exames. Começando atrasado ou mais tarde, ou não estudando o suficiente, vai significar falha. Porque porque é planejamento, tudo sobre planejamento. E não importa seu nível de inteligência, porque tem que conhecer o conteúdo. Okay? So, eu não quero put anyone off, mas não é difícil quando você estuda, basicamente, quando tem a disciplina, a estrutura, e quando segue uma planilha, plano de estudos, ok? Essa aqui é muito pequena novamente, mas vamos enviar por e-mail. Temos todas uma contagem regressiva até o exame, ok? Começando agora em setembro, com a primeira aula que a gente vai fazer no dia 30 de setembro, ok? E depois temos a contagem de meses primeiro e depois semanas. Okay? Semanas começando no início do curso. É o número de horas que você faz de cada categoria. So, quantas horas vai ficar no Getting Started Class, que é agora 1 hora. Fazendo a leitura antes do início do curso, 5 horas por mês. Okay? Não é muito para começar, mas vai ajudar, você vai ficar muito feliz que você fez esse pre-course reading antes do início do curso. E depois temos as horas das aulas aqui. Okay? E tem
tem espaço para você colocar o tempo quando você vai estudar no fim de semana ou à noite, ou algumas pessoas estudam antes do início de trabalho. Esse é o esquema. Tem cara cansado de estudar, mas... E exercício tem que ser cedo. Todo mundo é diferente. Eu sempre gostava de estudar no fim de semana, mas eu conheci alunos que gostam de estudar da manhã, a hora de almoço, à noite. Okay? Tem várias opções, mas a coisa importante é ter uma rotina. Sempre faz sem pensar. Okay? Agora eu estudo. Ok, inscrição no exame. Okay? Como alguns de vocês eu acho já sabem, tem uma taxa de uma vez de inscrição no programa CFA, que é $450. Okay? Isso você paga somente uma vez para ser estudante do programa CFA. Depois precisa pagar, é necessário pagar um exame registration fee, que é uma taxa pelo exame especificamente, que será $650 até dia 20 de setembro. Já, ok? Daqui em 7 dias. Ok, so esse prazo está muito perto. O que você recebe para inscrição do exame? Um e-book, na verdade são 6 e-books. Okay? 6 e-books como conteúdo do programa para Level 1. Pode pagar mais 150 para receber os livros impressos que eu recomendo. Okay? Tem também Topic-Based Practice Test. So, para cada daqueles 10 tópicos, tem um teste, uma provinha no... olhando, tem um comentário. João Paulo perguntou. Ok. Precisa pagar já. Topic-based practice. Tem que pagar antes, para ter o material, infelizmente, tem que pagar, ok? Então, eles não aceitam pagamento em parcelas, nada assim. Tem que pagar à vista para a CFA. Okay? Tem que pagar o IOF também. IOF, Ok, mas lembrando que é equivalente a um mestrado ou um MBA, você iria investir muito mais para um MBA, ok? E a internacional. É internacional. Ok. Bom, so topic-based practice test que você recebe acesso para esses testes online, ok? Simulado do CFA and mobile app, aplicativo com acesso para esses recursos, ok? Mais alguma dúvida sobre isso? Os level 2 e 3 são mais caros? São todos eles o mesmo preço? Não, aqui ó. Levels 1, 2 e 3. Mesmo preço. Ok. Bom. Alright, so a estrutura do currículo, do conteúdo, ok, do exame, do material, na verdade, que a CFA Institute envia. Tem esses 6 volumes, cada um é um livro, e tem no total 58 capítulos, ou 58 readings. Okay. So volume 1, Ética and Professional Standards, volume 2, Economics, volume 3, na verdade em quants aqui no volume 1, métodos quantitativos. Okay. Financial Reporting, Corporate Finance and Portfolio Management, Equity and Fixed Income, Derivatives and Alternative Investments. Em cada capítulo tem no começo uma lista de Learning Outcome Statements, que são o que você precisa ser capaz de fazer e vai ser examinados na prova, no exame. So, todas as questões no exame são referentes a um ou outro Learning Outcome Statement. Precisa prestar atenção para os command words. So, o que eles estão pedindo que você analisa, calcula, descrever, explain, formulate, identify, prepare, recommend, solve. Às vezes você só precisa calcular, fazer um cálculo. Às vezes você precisa ser capaz de identificar, que pode ser uma lista de coisas, quais são os passos no processo de alguma coisa. E você tem que escolher de uma lista. Se você precisa calcular, vai ser um cálculo, você precisa lembrar talvez uma fórmula, ou você vai precisar aplicar um conceito para fazer um cálculo. Ok, so presta atenção nisso. Tem uns 500
Learning Outcome Statements, ok, em total. Tem no final de cada capítulo, cada reading, practice questions. São os números muito loucos. Okay. Mas não é, quando você começa, não é? Você já olhou no material? Não. Não, ok. Então mais cedo, né? Bom, ok. Mas, ok, gente, fazemos. Dividimos tudo into bite-sized chunks, que são pedaços pequenos para todo mundo conseguir absorver, trabalhar com o conteúdo, ok? Sem ter nenhum problema. A gente deixa tudo mais fácil durante o curso, ok? Fazemos o trabalho para você de dividir o conteúdo, escolher as dúvidas que são mais importantes, os exercícios que são mais importantes para fazer, tiramos dúvidas, ok? Ajudamos vocês a navegarem o conteúdo, ok? Os study materials, incluídos no curso, sem nenhum custo adicional. No nosso curso. Em nosso curso, ok? Temos slide packs, apostilas, ok? Como uns 2.000 slides, acho que são mais ou menos isso. Mas basicamente eles mostram o conteúdo numa maneira mais fácil absorver, mais fácil entender. Okay? Numa maneira visual. Você consegue enxergar o assunto em si, todos os conceitos que são mais importantes. Tem livro de simulados da BPP, livro de 3 simulados, okay? Porque não é suficiente fazer só simulado, que CFA fornece simulado só. Além do CFA, a gente teria outros 3. Isso, exatamente. Vai ter mais no curso, você vai ter 5. Total. Dos 2 na metade e no final. Na verdade, é isso. No curso tem simulado final inteiro, de 6 horas. É simulado parcial. Ok? Mas lembrando que tem 9 meses até o exame. Tem tempo. Alright, so study guide a gente envia antes das aulas sobre cada assunto, tópico, enviamos guia de estudo referente àquele tópico, falando o que é mais importante olhar no material do CFA Institute antes da aula. Mas o material básico, hard copies, assim, é o do CFA. Isso. Esses guias de estudo são high level. Eles ajudam porque o material do CFA é muito denso. Às vezes é difícil, você não consegue enxergar. You can't see the wood for the trees. Não sei se vocês sabem essa expressão. Mas às vezes você não consegue enxergar o tópico inteiro. Fica perdido nos detalhes. A gente também, outra coisa, você precisa de um pouquinho de orientação sobre o que é mais importante. Quais são os conceitos mais importantes para o exame? Às vezes a gente perde isso quando estamos no livro do CFA, porque tem muito conteúdo, muito material. Então, esses guias ajudam com a orientação do material. E temos muitos exercícios. Temos dois bancos de questões para a fase de ensino. Se você lembra, a fase de ensino é dividida em 2 partes. Temos a parte 1, parte 2. Parte 1, temos banco de questões. Para a segunda parte também tem outro banco de questões. Okay? Nos tópicos, nos conceitos que são mais examinados. Okay? Isso é importante. Na fase de revisão, temos mais um banco de questões, novamente nas áreas mais examinadas. E também tem o simulado parcial e o simulado final, incluídos no curso. Okay? Além disso, você recebe do CFA Institute o material deles. Okay? O nosso curso é 100% baseado nesse material. Okay? Uma pergunta, não sei se você viu. Não. O pagamento dos 450 mais os 150 tem que ser feito antes do dia 30. No caso, é o CFA Enrollment mais a taxa, entre o dia 20, né? Dia 20. Mais 650, não é? Você não quer voltar naquele baixo? Né? Yeah. Esse daqui. 400 mais 60. Esse aqui, 400 mais 650. Aí, se quiser 150 dos livros,
Se quiser os livros impressos. Mais, isso. Se você quiser os livros impressos, mais 150. Ok? Dólares. Dólares. De uma vez só, no cartão de crédito. Com US. Com US. Oh, shut up. Eu sei, mas é um investimento que compensa. Um dos mais investimentos que poderia fazer a diferença maior na sua vida. Eu nunca arrependi de fazer os exames do CFA. Vou falar. Ok? É como ouro no currículo. Não, com certeza. Fora que conhecimento ninguém te toma. Isso, exatamente. Você vai saber tudo o que é necessário sobre o mercado financeiro. É muito bom o conteúdo do programa. Ok, so 4 passos para a sua abordagem dos readings, ok? Se você recebe, você abre o livro do CFA, tem reading number 1, ok? Reading number 1 tem uma lista de learning outcome statements que você precisa saber para o exame, ok? Que parece assim, learning outcomes. E tem uma lista. O candidato deveria saber ou deveria ser capaz de, and then it says, demonstrate the application of the Code of Ethics, Código de Ética, distinguish between conduct conforming aos standards and conduct que violates the standards, conforms to and violates, okay? And recommend practices. Isso significa basicamente que elas vão mostrar uma mini case study, cenário, e você precisa identificar se eles estão seguindo o código de ética ou não, que às vezes é difícil, ok? Porque às vezes não é preto ou branco. Tem que julgar, tem um nível de julgamento nessas questões que às vezes as pessoas acham difíceis, ok? Porque não é imediatamente óbvio se a pessoa está seguindo o código de ética ou não. Okay? São sempre 3 alternativas por questão. Sim, essa não é uma questão, mas sim, sempre tem 3 alternativas. Ok, sim, sempre tem 3 alternativas. Você diria que o de meta é mais difícil ou menos difícil do que o CFA? Eu não fiz. Oi, tudo bem? Eu não fiz o GMAT, na verdade, mas eu acho que o GMAT, matemática, raciocínio verbal, não é? Esse aqui é mais conteúdo, tem que saber o conteúdo. Okay. Bom, alright. So, home study and core subjects and non-core subjects. Ok. Bom, so, na sala de aulas, abordamos os core subjects, os assuntos, os conceitos mais importantes para o exame. Okay? Esses são fundamentais para a teoria do mercado financeiro. CAPM, Capital Asset Pricing Model. Yield to Maturity, para renda fixa. Net Present Value and Internal Rate of Return. Elasticity, Last in, First out for inventory, and First in, First out for inventory. Okay? LIFO and LIFO. Certeza absoluta que vai ter alguma questão nesses conceitos, porque eles são tão importantes no mercado financeiro, ok? So, incluímos focamos nesses assuntos, nesses conceitos nas aulas, ok? Mas tem também conteúdo non-core. Talvez vai ter uma questão sobre auction markets, quem sabe, talvez. Dow Theory. Eu nem lembro exatamente o que é Dow Theory, ok? Mas tem alguns assuntos que não são tão core, ok? E esses aqui deixamos para você estudar em casa, ok? Não, essa aqui é onde você vai precisar de breadth, ok? Se você consegue fazer a leitura antes do começo do curso, a pré-leitura, você vai ter esse breadth para conseguir mais algumas marks no exame, ok? E nas aulas focamos no depth, nesses conceitos, para seu conhecimento, entendimento, compreensão desses conceitos. Porque aqui você vai precisar aplicar seu conhecimento do conceito para uma questão que pode ser difícil. Okay? Vai realmente ter que ter depth de conhecimento desses assuntos aqui. É basicamente isso que a gente faz no curso. Temos uma lista aqui que vamos enviar dentro do plano de estudos para todo mundo, de leitura a ser feita antes do começo do curso. Okay? So, esses capítulos são, temos study sessions, okay? Que
são os grupos dos tópicos, ok? So, ethics and professional standards, métodos quantitativos, financial reporting and analysis, corporate finance, portfolio management, equity, derivatives and alternatives, ok? Esse aqui é o número do reading, ok? Temos 58 readings em total. É o último reading alternatives investments, ok? Portfolio, private equity, hedge funds, commodities, infrastructure and real estate. É um reading só. Esse aqui, na verdade, é interessante porque muitas pessoas ficam muito tempo estudando alternatives, mas é só 3 ou 4% de peso no exame. Não compensa ficar horas e horas estudando alternatives. Por isso a gente coloca no pre-course reading para vocês darem uma olhada antes do começo do curso, é para a gente ser mais eficaz durante o curso e não gastarmos muito tempo nesse assunto, porque não é muito importante no exame. Pode contribuir alguns marks, mas não muitos, ok? Ética, pre-course reading, ok? Para a primeira aula de bônus, no dia 30 de setembro, vamos pedir para vocês lerem os primeiros 3 readings, 1, 2 e 3, sobre ética, ok? Porque tem um peso de 15% na prova. Vamos falar sobre ética também durante as aulas, ok? Mas a gente quer que vocês tenham um conhecimento básico antes do começo do curso. E depois temos Quantitative Methods and Financial Reporting para a segunda aula, okay, com alguns readings aqui. Enviamos também mais informações sobre o conteúdo de cada reading, okay? Qual é o foco de cada reading, o que você deveria fazer nessa pré-leitura. Okay, Financial Reporting and Analysis, já falei. Corporate Finance and Portfolio Management para a terceira aula. Okay. Equity para a quarta aula, okay. Derivatives and Alternatives para a quinta aula, no dia 20 de janeiro. Okay. O curso começa no dia 30 de janeiro. Okay. So, toda essa leitura, essas aulas são feitas antes do começo do curso. Okay. Vamos ter uma provinha, quiz, little test, no começo da primeira aula para lembrar os fatos, as informações, os conceitos da pré-leitura. Alguma dúvida sobre isso? Okay. Bom. Cronograma. Okay. Cronograma das aulas. Okay. Então, estamos aqui no dia 13 de setembro. Okay. Aula Getting Started. Parabéns, vocês já começaram. Okay. Temos esses bonus classes, okay, que incluímos sem nenhum custo adicional. Okay? Mas esses aqui são para ajudar vocês com a pré-leitura a ser feita antes do começo do curso. Okay? Começando no dia 30 de setembro. Temos uma por mês. Se eu me inscrevo até o dia 20, no dia 30 eu já tenho os livros? Vai. Se você já recebeu os livros do... Não, eu não apertei eu comprar lá. Ok. Entendi. Desculpa, eu esqueci. Yes, sim. Você recebe os livros imediatamente, straight away. Os livros eletrônicos. Demora uns 3, 4 dias para os livros impressos. Só? Só. Caro, mas é mais rápido. $150? Eu acho que eles falam até 5 dias, não sei. Mas a última vez que eu comprei os livros, eles chegaram muito rápido. Mas não quer me emprestar os seus, não? São de 2015. Ele muda isso. Sim, muda. Mudam. Seja pequenas alterações, tira a leitura, adiciona a leitura, mas sempre mudando. Que mais? Eu decidi fazer essa primeira aula no dia 30, porque mesmo que vocês não fizeram a leitura, eu vou falar um pouquinho sobre o que tem, como fazer, como uma orientação, ok? Novamente, o motivo para ter essas aulas é para ajudar vocês com a leitura, porque eu sei que vai ter dúvidas, ok? Essa era a ideia, ok? Primeira aula, 30 de setembro, ok? 30 de janeiro,
Okay. Aulas começam nas terças e quintas-feiras. Okay. Durante a fase de ensino, temos 3 fases. Okay? So, a fase de ensino, a fase de revisão, e temos a fase, não é uma fase exatamente, mas em nossa metodologia temos 3 partes. Temos a ensino, revisão, okay? So, learn, practice and consolidate. E fazemos a consolidação através de simulados. Temos simulado parcial aqui, okay? E simulado final aqui antes do começo do revision. Okay. Esse programa faz sentido? Alguma dúvida? Falei brevemente sobre o programa, mas tem a leitura a ser feita antes do começo do curso aqui. O curso, as aulas em si, 3 horas por noite nas terças e quintas-feiras, ok? E durante essa fase de ensino, temos 2 partes. Uma parte aqui, do primeiro metade do conteúdo, depois simulado parcial para consolidar o que vocês aprenderam durante a primeira parte. É a segunda parte aqui, ok? E depois fazemos simulado final, okay, referente a todo o conteúdo da fase de ensino, todo o conteúdo do currículo do CFA. Okay. Depois desse simulado final, temos uma aula de esclarecimento de dúvidas, o feedback do simulado parcial, onde fazemos relatório individual para cada aluno, com pontos que foram bem feitos no exame e pontos de fraqueza. A gente divide por tópico a sua nota. Ajudamos depois disso com orientações sobre onde vocês deveriam focar. Na fase de ensino, falamos novamente sobre todos os conceitos que são mais importantes para o exame, que são mais examinados, e fazemos muitos exercícios durante essa fase de ensino. Basicamente, a fase de revisão, basicamente é exercícios feitos na sala como professor. Okay. Ok. So, dicas. Nossas 5 dicas mais valiosas para ser aprovada pela primeira tentativa. Ok. Primeiro, resource planning. Ok. So, é importante pensar, fazer seu planejamento de agora até o exame. Ok. And criar uma rotina para seus estudos. Okay. Take the week off work before the exam, se puder, pedir férias ou licença de estudo, ok? Porque tem 300 horas de estudo. 100 horas na sala, no curso, e 200 de estudo em casa. Okay? 2, foco nas coisas certas, ok? Os conceitos mais examinados, que eu já mostrei alguns para vocês. Essa aqui é uma das vantagens principais do curso, que a gente identifica quais são os conceitos mais fundamentais no programa que vai ser, a gente não sabe, não podemos garantir, mas a gente sabe quais são os conceitos de finanças que são mais importantes, que provavelmente vai ser examinados. Okay? Practice, okay? Recomendamos que todos os alunos façam 5 simulados, okay? Sob as condições do exame. Ficam no mínimo, o tempo que você fez o exame, revisando o exame depois. Se o seu exame é de 6 horas, que é 2 exames de 3 horas, você deveria deixar um dia para revisar, para olhar, para analisar seu desempenho no exame e para aprender dos seus erros. Isso é uma coisa que muitas pessoas não fazem, mas é importante para não fazer review aqui, para não fazer os mesmos erros. Okay. Recomendamos que todo mundo faça uma lista dos conceitos, cálculos que são difíceis para lembrar, para olhar antes do exame, okay? Para fazer uma referência, sempre olhar para aprender. Disciplina, okay? Começa com antecedência e continua no seu programa para sucesso. Okay? Estamos aqui para ajudar. Okay? So, por que estudar conosco? Okay? Estamos aqui 100% comprometidos para vocês serem aprovados. Por isso queremos que todo mundo comece já. Temos essa primeira aula de 30 de setembro. Você não está sozinho. Okay?
Sabemos que muitas pessoas têm medo do CFA. A Bia contou para mim. Eu também tinha quando eu estava estudando, mas eu acho que quando você estuda com outras pessoas, o curso também, com pessoas que os instrutores que já fizeram as provas, eles sabem qual é a sua experiência, eles sabem quais são os desafios, podem ajudar. Também, quando estuda num grupo com outros estudantes, vocês podem comparar, fazer compare notes, falar um com o outro. Ok? So, realmente ajuda ter esse apoio da estrutura. Ok? So, temos essas cinco aulas gratuitas, aulas bônus, para ajudar com a leitura a ser feita antes do começo do curso. Temos tutores ou instrutores que são experientes, que são altamente qualificados. Diferencial importante aqui é que temos no máximo 10 estudantes na sala. Você vai receber muita atenção individual. Temos flexibilidade também com as aulas online, gravações também, okay, que ficam disponíveis por uma semana depois de cada aula. Para quem mora perto ou trabalha perto da Avenida Paulista, pode participar presencialmente aqui na sala. No final do dia, excellent value for money. O curso não é muito mais do que o exame em si. Okay? Inclui todo o material e temos turmas pequenas. Okay? So, pode fazer a diferença entre ser aprovado e não. Se você precisa fazer o exame novamente, vai ter que pagar novamente. So, realmente pode ser um investimento, deve ser um investimento muito bom. Okay? Aqui são os valores. Okay? So, temos alguns prazos. Ok, so valor de 4.003.490 para presencial online até 20 de setembro. Ok, e oferecemos valor pago à vista, esse valor pago à vista, ou pagamento por PayPal, ok, que infelizmente inclui juros, são os juros do PayPal, ok, mas a gente queríamos oferecer essa opção para alunos para make it mais fácil para pagar. Okay. São parcelas de 3 até 12 parcelas. Okay. Todo mundo nessa aula, participantes dessa aula, recebem desconto adicional de 10%. Okay? Se vocês fazem a inscrição até 20 de setembro. Okay? Vai ficar mais em conta. Porque a gente quer incentivar todo mundo fazer sua inscrição com mais antecedência, os valores aumentam. Ok, ou mais perto ou mais próximo que a gente chega ao exame. Okay? So, o próximo prazo será 20 de dezembro, depois prazo encerramento de inscrições 23 de janeiro. Tanto dos nossos quanto do CFA também, né, que vai aumentando. Ok. Algumas dúvidas? Então, uma oportunidade ótima tirar qualquer dúvida que tem, ok? Pode ser uma dúvida sobre o curso em si, pode ser uma dúvida sobre como começar, ou bem-vinda. Qual é o seu nome? Karen. Eu conheci vocês essa semana. Falei com você. Foi indicado para mim já no inglês primeiro e vou fazer de dezembro de 18. Então eu vim para conhecer aqui, a rota até aqui, trânsito, e saber mais desse curso também. Para mim agora eu estou já Ok, sim, falamos sobre isso. Bom, ok, a gente gravou a aula. Se você quiser, pode assistir depois. Eu vou parar a gravação agora, na verdade, mas vamos continuar tirando dúvidas, ok?